Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Eu desejo que sim! Eu sou a professora Leila Cunha e vim trazer uma atividade. Mas antes, deixe o seu joinha, se inscreva aqui no nosso canal e, claro, não esqueça de ativar o sininho. Assim, sempre que houver novas atividades, você será avisado. Nesse vídeo, turminha, eu vou explicar a atividade da unidade 6. Você vai posicionar o seu livro na página 118 e 119. Você vai abrir o livro e vai encontrar essa descrição. Conto maravilhoso. E aqui tem alguns personagens que você já conhece, com certeza, né? Você sabe quem é essa menina que usa um capuz vermelho? Se você respondeu Chapeuzinho Vermelho, acertou. E esse menino aqui, que sobe num pé? Se você falou que é o João, do pé de feijão, você também acertou. E essa moça aqui, cabeluda, que jogava as tranças pela janela? Será que você acertou que é a Rapunzel? Tenho certeza. E esse aqui subindo no cabelo da Rapunzel? Ah, você acha que é o gato de botas? Tá vendo? Eu não disse que você é super esperto e ia reconhecer esses personagens? Então, olha, o que nós vamos aprender hoje? Hoje nós vamos aprender um conto, nós vamos conhecer características de um e aprender o que é um conto maravilhoso. Por que ele tem essa característica? Então, aqui, olha, nessa unidade você vai ler e interpretar um conto maravilhoso, identificar os elementos do conto, personagem, tempo, espaço e narrador, identificar partes da história, recontar uma história e estudar adjetivo, estudar concordância entre palavra, gênero e número e estudar o uso da letra R no final da sílaba. E além das atividades orais. Eu estou muito animada, eu espero que você esteja também. Então, olha aqui. Aqui você não vai responder, é só para você comentar com as pessoas que estão aí com você. Muitas histórias acontecem em castelos. Você se lembra de alguma? Conversa com as pessoas que estão aí. A cena juntou vários personagens, né? Nós já falamos o nome desses personagens e já falamos de que histórias eles fazem parte. Então, hoje, vamos virar a nossa página para a página 120 e conhecer o conto da princesa e a ervilha. Claro que você não pode esquecer de colocar a data aqui no seu livro para lembrar quando é que a atividade foi realizada. Combinado? Essa é a página 120 e para iniciar, vamos ler aqui e não esqueça de colocar a data no seu livro. Você vai ler um conto maravilhoso. Por que será que se chama assim? Neste conto, há príncipe, princesa e um grão de ervilha. O que poderá acontecer de importante com um grão de ervilha? Leia silenciosamente o conto. Se tiver dificuldade, peça ajuda a um colega ou a professora. Como nós não estamos na sala de aula, você já vai acompanhar a leitura da professora. Mas se você já consegue ler sozinho, pause o vídeo e faça a leitura aí do seu livro. E depois você escuta a leitura da professora. Leitura. Conto maravilhoso. A princesa e a ervilha. Era uma vez um príncipe. Ele desejava ter uma princesa, mas uma que fosse princesa de verdade. Por isso, viajou pelo mundo todo à procura de uma assim. Mas sempre havia alguma coisa de errado. Não faltavam princesas em toda parte, mas ele nunca conseguia ter certeza de que eram verdadeiras princesas. Havia sempre alguma coisa que não estava muito certa. Ele voltou para casa triste e abatido, pois decidira em seu coração casar-se com uma princesa real. Uma noite, uma tempestade terrível desabou sobre o reino. Raios
chispavam, trovões roncavam e chovia a cântaros. Realmente pavoroso. Inesperadamente, ouviu-se uma batida no portão da cidade. E o rei, em pessoa, foi abri-lo. Havia uma princesa parada lá fora. Mas, valha-me Deus, que figura! Ela era debaixo daquele aguaceiro, sob um tempo daqueles. A água escorria pelo seu cabelo e suas roupas, jorrava pelas pontas dos sapatos e entrava de novo pelos calcanhares. E, mesmo assim, ela insistiu que era uma verdadeira princesa. Aqui tem a explicação do significado da palavra. Abatido é desanimado, chispavam, caíam com faíscas e cântaros em grande quantidade. Vamos para a página 121. Bem, isso é o que vamos ver daqui a pouco, pensou a rainha. Não disse uma palavra, mas foi direto ao quarto. Desfez a cama toda e pôs uma ervilha sobre o estrado. Sobre a ervilha empilhou 20 colchões e depois estendeu mais 20 edredões, dos mais fofos, por cima dos colchões. Foi ali que a princesa dormiu aquela noite. De manhã, todos perguntaram como ela havia dormido. Ah, pessimamente, respondeu a princesa. Mal consegui pregar o olho a noite inteira. Sabe o Deus o que havia naquela cama. Era uma coisa tão dura que fiquei toda cheia de manchas pretas e azuis. É realmente medonho. Então, é claro, todos puderam ver que ela era realmente uma princesa, porque tinha sentido a ervilha através de 20 colchões e 20 edredons. Só uma verdadeira princesa podia ter a pele assim, tão sensível. Diante disso, o príncipe se casou com ela, pois agora sabia que tinha uma princesa de verdade, e a ervilha foi enviada para um museu, onde está em exibição até hoje, a menos que alguém a tenha roubado. Pronto! É um bom arremedo de história, não é? Contos de Fada de Perrault Green, Anders e outros. Tradução de Maria Luísa, no Rio de Janeiro. Aqui está todas as informações de onde foi tirado. Aqui o significado de algumas palavras. Estrado, parte da cama em que fica debaixo do colchão. Medonho, horrível. E arremedo, reprodução, versão. E aqui está, né? Uma representação do desenho da princesa dormindo aí em cima de tantas coisas. Sobre o autor, Hans Christian Andersen, nasceu em 1805 e morreu em 1875. Escritor e poeta dinamarquês, ficou conhecido mundialmente por suas histórias infantis. Ele escreveu muitas peças teatrais, canções, romances, contos, histórias e principalmente contos de fada, traduzido em muitas línguas. Aqui é a capa de uma das edições que traz vários contos. Vamos para a página 122. Não esqueça de colocar a data nessa página também. Aqui na página 122, nós vamos fazer a interpretação do texto. E, claro, você vai colocar a data. Atividade oral escrita. O conto maravilhoso é uma história imaginada. 1. O conto A Princesa e a Ervilha apresenta personagens, tempo e espaço, que geralmente estão presentes nas histórias imaginadas. Responda. A. Quem são os personagens que participam dessa história? Se você ficou com dúvida, volte lá na história, que você vai lembrar que nós temos o príncipe, a princesa, a rainha e o rei. Esses foram os personagens que fizeram parte, certo? Letra B.
Essa história se passa em um tempo indeterminado, isto é, que não se sabe quando foi. Copie a expressão que comprova isso. Lembra que no vídeo que eu mandei para vocês, que explica o que é conto, diz que as palavras era uma vez, um certo dia, porque a gente sabe que aconteceu. A história, o narrador diz pra gente que aconteceu, mas ele não diz a data, o mês, o ano. Então, nesta história, como é que ela começa? Volta na página 120 e vê lá como é que começa a história. E anota aqui. C. Copie do texto outras palavras ou expressões que indiquem tempo. O que será que tem lá? Palavras que indicam o tempo. Numa tarde, uma noite, de manhã. Então, será que você vai encontrar? Vamos voltar lá e grifar essas palavras? E aqui na D, diz assim: espaço é o lugar onde a história se passa. Onde essa história se passou? Ela aconteceu onde? Numa casa? Num palácio? Na casa da princesa? Numa floresta? Em que lugar foi? Vamos voltar lá no texto e marcar lá. Assim você não vai ter dúvida. Vamos marcar os personagens dessa história. O príncipe, o rei, a princesa e na próxima página, a rainha. Agora vamos marcar em que tempo acontece essa história. Era uma vez. E agora, o tempo indeterminado. A nossa história começa com era uma vez. E agora vamos marcar as expressões que indicam a passagem do tempo. Uma noite. Na próxima página, nós vamos encontrar de manhã e vamos encontrar então, quando todo mundo descobriu que ela era uma verdadeira princesa. E anotem aí também o local onde se passa a história. Ele diz assim, ele voltou para casa triste. Então, ele voltou para casa. Onde é a casa do príncipe? O castelo. Então, o espaço e é o lugar onde a história acontece. Essa história aconteceu no castelo do príncipe. Então, agora vamos continuar na nossa atividade 2. Além do personagem, tempos e espaço. Nesse conto, há alguém que conta a história, o narrador. 2. Releia o trecho a seguir, pinte de amarelo a fala ou pensamento do personagem e circule de azul a fala de quem conta a história, o narrador. Então, você vai pintar de amarelo a fala do personagem e vai circular de azul o que o narrador falou. Uma noite, uma tempestade terrível desabou sobre o reino. Isso é do narrador ou do personagem? Se você falou que é do narrador, você acertou. Havia uma princesa parada lá fora. Quem é que disse isso? Havia uma princesa parada lá fora. Um personagem ou um narrador? E mesmo assim, ela insistiu que era uma verdadeira princesa. Quem disse isso? A personagem ou o narrador? Bem, isso é o que vamos ver daqui a pouco. Quem é que falou essa frase? Se você voltar na história, você vai ver que é a rainha. A rainha, ela é o personagem ou é o narrador? Ah, pessimamente. Quem disse isso? A princesa. A princesa é quem? Um personagem ou um narrador? Agora ficou fácil, né? Vamos para a página 123. Se for necessário, volte o vídeo e pause para você escutar e circular e pintar corretamente essas 5 frases. Na nossa página 123, a atividade 3 é leia as frases e numere na ordem que os fatos ocorreram. Eu vou fazer a leitura e você vai marcar de 1 a 5 qual foi a ordem do que ocorreu. Não esqueça de colocar a data na página, combinado? Como ninguém acreditou que a moça era uma princesa, a rainha fez um teste colocando um grão de ervilha na cama em que a moça dormiria naquela noite.
A próxima. O príncipe e a princesa se casaram e guardaram o grão de ervilha no Museu do Palácio. Era uma vez um príncipe que estava à procura de uma noiva porque queria se casar. Então, durante uma tempestade, bateu no portão da cidade uma moça toda molhada, dizendo ser princesa. E a próxima, a moça provou ser uma princesa verdadeira, porque foi capaz de sentir o grão de ervilha e não conseguiu dormir. Ficou fácil agora, né? Basta voltar à leitura da professora e pausando para você colocar na ordem que os fatos ocorreram. Aqui no 4 a pergunta é: por que o príncipe não encontrava uma noiva? Se você prestar atenção na história, diz que ele encontrava várias princesas, mas ele não tinha certeza se elas eram princesas verdadeiras. Então, por isso que ele não encontrava noiva, porque ele não tinha certeza. Na 5, conversem por que a rainha colocou um grão de ervilha na cama. Se você prestar atenção na história, vocês vão perceber que somente uma princesa com a pele muito sensível ia perceber que tinha algo tão pequeno que pudesse incomodá-la. Então, esse foi o motivo, né? Converse com as pessoas que estão aí com você. 6. Ligue o nome de cada personagem à fala correspondente. Nós temos aqui 2 personagens, a princesa e a rainha. Quem disse o quê? Bem, isso é que vamos ver daqui a pouco. E a outra frase é: mal consegui pregar o olho a noite inteira. Você vai ligar a quem disse essa frase. 7. Observe que as falas dos personagens não trazem travessão no início. Pinte na atividade anterior os sinais que foram usados para destacar as falas. Esse sinal é outro modo de iniciar a fala dos personagens. Qual é o nome dele? Olha, você vai verificar que tem aqui. E você sabe o nome dele? Se você souber, você escreve aqui nessa linha. 8. Converse. Você gostou do conto? Para que tipo de leitor você indicaria esse conto? Você pode conversar com as pessoas aí na sua casa e me mandar o áudio com a sua conclusão. Essa é a nossa página 124. A atividade 9 pede o seguinte: o conto que você leu está organizado em momentos, em partes. Cada uma das partes do conto tem um nome. Observe a palavra ou a expressão destacada a seguir e ligue a parte ao nome correspondente. Numa noite de tempestade, uma moça bateu no portão da cidade. Isso é o começo, a complicação, o momento de suspense ou o final. Na manhã seguinte, a moça reclamou, provou ser uma verdadeira princesa e se casou com o príncipe. Esse trecho, ele é o começo, a complicação, o momento de suspense ou o final. Era uma vez um príncipe que queria se casar. Essa frase é do começo, é a complicação, é o momento de suspense ou o final. Então a rainha colocou um grão de ervilha na cama da moça para testar se ela era uma princesa. Esse trecho é do começo, da complicação, o momento de suspense ou o final. Ficou fácil, né? Agora, aqui é a hora de organizar o que estudamos no nosso mapa conceitual. Então, vamos lá. Complete o quadro do esquema em que faltam informações. Conto maravilhoso. É narrativas de fatos e acontecimentos imaginados. A organização tem elementos que são personagem, tempo, espaço, narrador. Os momentos é o começo, a complicação, o suspense e o final. E a intenção pode ser entreter ou estimular a imaginação. E o leitor? Para quem é esse tipo de história? Para quem gosta de histórias maravilhosas com acontecimentos mágicos surpreendentes, certo? Eu espero que você tenha gostado e aprendido na aula de hoje. Tente responder pausando o vídeo e voltando com as explicações. Assista a correção somente depois de tentar responder sozinho. Se você tiver dúvida,
Me chama no WhatsApp que eu vou te auxiliar. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima atividade, turminha!